Não sei se vocês já pensaram, mas como seria bom se a gente soubesse o tempo certo de todas as coisas. Só que isso não está no nosso alcance. Nós podemos até registrar o nosso tempo, nós podemos registrar os fatos do nosso tempo, mas nós não conseguimos prever o tempo certo de todos os acontecimentos e de todas as oportunidades. E nós costumamos dizer acertadamente de que isto pertence a quem? Pertence a Deus. O tempo certo, a ocasião certa para todas as coisas, isso pertence a Deus. Por que eu começo falando desta maneira? Exatamente por causa daquelas palavras que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da antiga igreja de Tessalônica, dizendo: irmãos, no que se refere a tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva algo. E aí, o que nos chama a atenção, quando a gente vai lá no texto original desta epístola, como de todo o Novo Testamento, é a língua grega, lá está o original. O original grego usa duas palavras diferentes para falar de tempos e épocas. São as palavras cronos e kairos. Cronos é o tempo que nós podemos, como diz o nome, cronometrar. De lá vem também a palavra cronômetro. Eu posso registrar o tempo, eu posso calcular o tempo, eu posso anotar os fatos que envolveram o tempo. Mas a palavra kairos, nós normalmente usamos para designar aquele tempo que pertence a Deus e que nós nem sempre conseguimos identificar ou prever. É como falou o salmista, de que 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Isso ilustra um pouco o tempo de Deus. Nós estamos presos ao cronômetro, a contagem de dias, meses, anos, tempos aqui na terra. Agora, o tempo de Deus nem sempre é o nosso, nem sempre é igual ao nosso. Agora é importante ver em que momento o apóstolo Paulo, na sua epístola, usou tempos e épocas. E disse: olha, eu não preciso explicar muito sobre isso. Ele estava falando do que acontece com a morte ou após a morte do cristão. Foi o tema do domingo passado. E ele disse: eu não quero que vocês ignorem o que acontece quando um cristão morre. E aí ele foi explicando e disse que Jesus morreu e ressuscitou. E isso nos garante que os que confiam em Jesus, os que nele creem, também ressuscitarão. E aí então ele aponta para o momento que isso vai acontecer. Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Mas por que então o apóstolo escreveu assim? A respeito de tempos e épocas, eu não preciso escrever para vocês. Ele disse isso e depois continuou: eu não tenho necessidade de dar grandes explicações para vocês, porque vocês já sabem o que é necessário. Ou seja, que esse dia da volta de Jesus, que também é conhecido como dia do Senhor, ele virá como ladrão, né? Ele explica isso. Ninguém sabe, ninguém consegue prever. Esse dia do Senhor, ele poderá e de fato vai surpreender muitas pessoas que não estarão preparadas, que não estarão esperando esse dia. E é interessante que ele usa como ilustração a mulher que está para dar à luz ao seu filho.
E, digamos, indo para o fim da gravidez, ela sabe que chegará o momento de dar à luz. Mas ela não sabe se as dores de parto vão começar daqui a 5 minutos ou daqui a 5 dias. Veja, ela tem certeza do fato que vai acontecer, mas ela não consegue prever. E assim o apóstolo Paulo coloca a nossa expectativa diante da volta de Jesus. Ela é certa, ele virá. Quando? Bom, esse é o tempo de Deus, não é o nosso. Não é o nosso cronômetro que vai dizer quando ele vai voltar. Pois bem, é também importante lembrar que um pouco antes de Jesus subir aos céus, após a sua ressurreição, ele estava reunido lá com sua pequena igreja, os apóstolos e mais algumas pessoas. E aí então alguns chegaram para ele e perguntaram: Senhor, esse agora é o tempo em que você vai restaurar o reino a Israel? Esse é o teu tempo agora? E aí o que Jesus respondeu para eles? Não compete, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Não cabe a vocês fazer isso ou prever isso. E aí Jesus completou: mas vocês serão minhas testemunhas. E esse é o ponto. A igreja cristã, nós cristãos, não estamos aqui para tentar desvendar o tempo de Deus, para tentar explicar o tempo de Deus, ou para tentar enquadrar o tempo de Deus no nosso tempo. Não. O tempo de Deus é dele. A nós, como igreja e como cristãos, cabe sermos as suas testemunhas, até ele voltar. Falar do seu amor, testemunhar do seu amor, ali está a nossa tarefa. Então o que vale é o que Paulo escreveu. Não preciso dar muita explicação. Vocês sabem, Cristo vai voltar, é certo. Isso basta. Estejam preparados. O tempo da volta, bom, esse pertence a Deus. O próprio Jesus havia falado sobre isso aos seus discípulos e às pessoas em geral, quando ele disse a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos, só Deus sabe. É claro, o ser humano, ele tem aquela vontade de querer desvendar os mistérios do tempo de Deus. Por isso, com frequência, surgem aqueles que fazem revelações ou profecias. Não tem valor, porque este tempo o Pai reservou para a sua autoridade. E isso pertence a Ele. Jesus completou, isso está em Mateus 24, um pouquinho antes da parábola de hoje. Quando ele disse: portanto vigiem. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que menos esperam. É interessante isso, tanto o Evangelho como as epístolas apontam para isso. Sabe, quando as pessoas disserem: olha, agora está tudo bem, está tudo em paz, não tem problema nenhum. Esse é o momento perigoso em que o ser humano poderá ser surpreendido. Em meio às tragédias dos últimos tempos, muita gente disse: agora, acho que agora está indo para o fim. Sim, estamos a caminho do fim, mas é interessante que Jesus e as epístolas alertam: olha, quando vocês menos esperam, esse poderá ser o dia. Mas eu queria também dar algum destaque sobre a palavra do Evangelho, porque também é uma referência à volta de Jesus, a volta inesperada, ou a volta, digamos, imprevista para nós. A parábola, só relembrando, ela gira em torno de um homem que tem posses, que vai viajar. E aí ele chama seus empregados e entrega seus bens para os empregados. E diz: cuidem, administrem. Um recebe 5, outro 2, outro 1 talento. Valores
como o pastor Ismar já explicou. E eles começam a trabalhar. 2 deles trabalham com isso e ganham, né? Lucram, trazem juros e dividendos. Mas um simplesmente pega aquilo e enterra. E aí, eis que de uma hora para outra, o senhor daquela propriedade volta e ele pede contas. E é interessante que para os primeiros 2, né, depois de elogiar a atitude deles, ele diz, né, entrem comigo, né, para celebrar agora. E ao que havia escondido o seu talento, ele ordena, tirem ele para fora, lancem fora. Vejam, isso ilustra muito bem a volta de Jesus, e ela nos lembra que assim como aquele senhor daquelas terras voltou de uma hora para outra, assim Jesus vai voltar. Nos lembra também de que nós como igreja, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, nós não ficamos de braços cruzados, esperando. Vejam, o Senhor, quando se ausentou, ele entregou os talentos e disse, trabalhem com eles, negociem. Lá na igreja de Tessalônica, né, na antiga igreja de Tessalônica, havia um problema em torno disso. E o apóstolo, inclusive, chamou atenção para isso. Porque havia até pessoas que esperavam a volta imediata de Jesus. Né? Porque se Jesus disse que brevemente ele voltará, então muitos acharam, bom, para que trabalhar ainda? Né? Para que investir? Ele vai voltar logo e aí vai instalar o novo céu e a nova terra. Ou seja, eles tentaram projetar o tempo de Deus. Não é possível. O apóstolo disse assim, há entre vocês pessoas que não trabalham e ainda se intrometem na vida dos outros. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Era um problema, mas era uma visão errada sobre o tempo de Deus. Nós recebemos muitos talentos para trabalhar com eles. E aí eu me pergunto qual é o talento que o Senhor deixou para nós e disse, trabalhem. Não sei se você chegou a pensar sobre isso. Poderíamos aqui falar de muitas coisas, mas eu quero focar num ponto. Nós recebemos talentos, ou melhor, nós recebemos o próprio Cristo. Nós fomos batizados em seu nome. Nós recebemos o perdão dos pecados, o dom da fé. E isto nós não podemos enterrar. Isso precisa produzir. Porque se nós enterrarmos esses dons, nós vamos perder, sim, aquele convite, entrem comigo para festejar, como aquele homem perdeu. Então, entre as muitas coisas que poderíamos mencionar, eu diria assim, nós recebemos o dom da fé, o perdão dos pecados no nosso batismo. E o Senhor Jesus diz, agora trabalhem, façam render frutos, que a vossa fé produza frutos, renda muitas coisas, amor a Deus, amor ao próximo, testemunho, como disse Jesus no dia da ascensão, vocês não podem calcular o que pertence a Deus, esse dia da volta é dele, mas vocês vão ser minhas testemunhas, ou seja, trabalhem com esses talentos que vocês receberam, porque também é certo que o Senhor vai pedir contas. Assim como aquele senhor ajustou com os 3, pediu contas, assim também é certo, né? O nosso Senhor nos pedirá contas. Mas eu quero concluir com outro destaque, ainda sobre tempos e épocas, tempo de Deus e nosso tempo. Porque a grande pergunta que talvez nós possamos nos fazer, bom, e o tempo para eu me relacionar com Deus? É um tempo apropriado? Agora é o tempo? Será que Deus tem tempo para mim?
Quando Deus tem tempo para mim? E aí eu lembro aquela palavra de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 6:2. Eu te ouvi, palavra do Senhor, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. E mais uma vez lá para falar deste tempo está lá a palavra kairos, tempo de Deus. E Deus diz que Ele tem tempo para nós hoje. Ele diz que o tempo apropriado que Ele tem para nós é hoje. Sempre vai ser hoje. Não quando eu terminar meus estudos, não quando eu me formar, não quando meus filhos crescerem ou forem adultos, não quando eu for idoso. Mas o tempo da oportunidade de Deus para mim sempre é hoje. Esse é o tempo certo. É o kairos de Deus. Pense sobre isso no decorrer desta semana. Está aí a data da volta de Jesus? O dia do Senhor, quando será? Bom, aí eu só posso repetir o que Paulo disse. Não preciso falar muito sobre isso, porque vocês já sabem de que o dia do Senhor vai vir repentinamente, quando ninguém espera, como o ladrão que vem à noite, e estejam vigilantes, firmados em Cristo, na sua palavra, alimentados pela Santa Ceia, sempre preparados. Eu não sei se Jesus ainda vai voltar enquanto nós estivermos vivos em nossos corpos terrenos. Isso não importa, é tempo de Deus. O que importa é que o tempo dele para mim sempre é hoje, agora. E então fica firme, né? Fica firme conforme nós cantamos há pouco. Fica firme, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Amém.